estarmos juntos. E que legal, colocar um reloginho aqui. Agora a gente não tem desculpa para se perder, né, no horário. E eu sou bem desatenta, né, sempre me perco no horário. E aí, para não fugir do que a gente sempre conversa, queria ter fugido, falei, Senhor, não vou falar sobre esse assunto de novo. Aí comecei a folhear umas anotações, e aí meu coração começou a arder. De novo, gente, desculpa, o meu coração começou a arder sobre, de novo, como fazer o trabalho do reino. Eu tentei fugir, mas aí fui de novo na mesma direção, porque uma coisa que arde no meu coração é esse entendimento de como ser cristão, é o entendimento de como ter uma maturidade cristã, como se portar como um verdadeiro cristão. Aí eu falei, eu vou de novo, Senhor, né? Então, os irmãos, nós vamos de novo no mesmo assunto. E eu queria falar hoje sobre um trecho simples: faça a sua parte. Em todo contexto familiar, de trabalho, de sociedade, a gente entende que se cada um fizer a sua parte, tudo dá certo, né? Para nós estarmos aqui hoje, foi necessário que várias pessoas fizessem a sua parte. E eu sempre fico encantada com o modo que vocês trabalham aqui na Igreja de Cristo, né? Cada um sabe o seu devido lugar e todos cooperam, e eu não vejo muitas pessoas deixando as suas coisas sem fazer. Então eu fico encantada com o trabalho de vocês. Se você está sentado, alguém fez a sua parte de colocar essa cadeira na posição. Se você bebeu água, se você recebeu o boletim, se teve um louvor bem ensaiado, foi porque cada um fez a sua parte. E isso é normal, né? No mundo adulto, no mundo que a gente vive. E eu queria ler com os irmãos em Êxodo 16, 35, um versículo, e depois a gente vai caminhar um pouco mais nesse mesmo livro. Êxodo 16, 35. Eu vou ler, irmãos. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Parece assim um texto solto no meio, né, do livro de Êxodo, que é o livro sobre a saída do povo de Deus do Egito rumo à terra prometida. Mas é um texto que mostra que Deus fez a parte dele. A parte do Senhor envolveu muitos pontos. A promessa de Deus, a garantia de Deus para o povo hebreu, para o povo escolhido por Ele, que foi retirado do Egito, envolveu vários pontos, né? A gente vai caminhar um pouco por essa história hoje. E em todo o tempo o Senhor cumpriu com a parte dele. Muitos aqui são cristãos, acredito que a grande maioria. Se você não é, você vai conhecer um pouco da história da Bíblia hoje. O povo de Deus foi escravo no Egito. Eles eram escravos e eles clamavam a Deus pedindo a libertação. E Deus ouviu o clamor do povo e incomodou Moisés lá onde ele estava. Moisés já tinha 40 anos que não estava mais no Egito. E aí Deus falou com Moisés, milagrosamente, Deus falou com Moisés, e ele falou, eu não quero ir, mas Deus movimentou Moisés, e Moisés foi lá libertar o povo, foi lá fazer um trabalho, e não foi um trabalho fácil, porque você teve, se eu não me engano, só os homens que saíram do Egito, libertos do povo de Deus, eram 600 mil homens, se eu não me engano, gente. Então, assim, normalmente os homens são menos, né? E aí nós temos idosos, crianças e mulheres. Eu acredito que era de 2 milhões a 3 milhões de pessoas que saíram. Então, para uma nação perder essa mão de obra gratuita, então foi muito difícil. Então foi uma guerra. Muitos aqui, eu acredito que todos já ouviram falar das 10 pragas do Egito. Foi o que aconteceu nesse contexto. Moisés foi usado por Deus para operar vários milagres. Então Deus começou a cumprir a parte dele nessa promessa, nesse acordo, em todo este trabalho. E aí, após o povo ser
deserto, eles pegaram uma estrada de 200 quilômetros. E aí a gente fica pensando, 200 quilômetros não é daqui em Goiânia, eu acho. Acho que Goiânia é 250? 200? Então, 200 quilômetros. Eu acredito que se nós aqui nos juntássemos e falássemos, vamos agora para a terra prometida, Goiânia, andando, eu acho que a gente levaria uns 15 dias, todo mundo parando, descansando, caminhando. Aí daqui, acho que um dia a gente chega a pegar a Alexânia, depois, acho que uns 10 dias, 40 dias, o Hamilton ali ama fazer conta. Eu tenho, gente, um marido que é uma calculadora, eu não faço conta, não sei, ele faz todas as minhas contas, é maravilhoso. É maravilhoso ser casado com uma calculadora. E a viagem deles durou 40 anos. E a gente não consegue compreender, humanamente falando, eu realmente não consigo compreender. Mas aí eu penso sobre a minha jornada no meu deserto, sobre a sua jornada no seu deserto, sobre como nós estamos nos portando com relação à nossa parte. E quantas voltas eu já dei no meu deserto. E quantas voltas nós estamos dando como cristãos que somos, entendendo da palavra, conhecendo o manual, e que muitas repetidas vezes a gente não faz a nossa parte. E ficamos dando voltas, sem conseguir chegar à terra prometida, né? Ao ponto chave da nossa viagem. E o propósito de Deus, essa palavra, gente, eu escrevi para adolescentes. Eu escrevi há um tempo atrás para adolescentes, para mostrar o caminho que um adolescente deve percorrer. Então, eu estou tentando trazer aqui as minhas anotações com um texto mais adulto. Se eu errar em alguma coisa, vocês me perdoam. Então, nesse contexto de caminhar para o Senhor, caminhar como cristão, o propósito de Deus era que aquele povo amadurecesse. O povo saiu do Egito, era um povo murmurador. A gente vê em vários versículos que o povo murmurava sem parar. Eles foram libertos da escravidão. Quando chegaram perante o Mar Vermelho, eles já começaram a murmurar porque iam morrer e trouxe a gente para cá e a gente não tem como sobreviver. E Deus cumpriu novamente a parte dele, abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram a seco. A gente conhece bem esse milagre. Atravessaram a seco, chegaram do outro lado, começaram uma nova sequência de murmuração. Porque lá no Egito eu tinha pimenta, eu tinha coentro. Aparentemente não é uma murmuração assim, ai meu Deus, a pessoa está reclamando de tempero, mas eles sentiam falta da vida que eles tinham, das comidas que eles comiam, e murmuraram novamente Deus. Então, nesse contexto dessas voltas e voltas no deserto, eles estavam em processo de amadurecimento. Eles estavam em processo de não errar mais, de ser um povo esclarecido em Deus, de ser um povo de Deus, um povo que confia. E aí, trago novamente para a gente. Nós murmuramos, nós empacamos, nós temos ciúmes, nós temos raiva, nós nos deixamos nos levar pelas algumas situações e aquilo ali muda o nosso humor. Só que o nosso Deus não mudou. Ele prometeu naquele momento, Ele continua prometendo hoje, porém a gente não amadurece. E estamos 40 anos dando volta em um deserto. Eu tenho uma amiga, ela é cristã de nascimento também, e a gente compartilhou da mesma escola dominical muitos anos. E eu olhava para ela e falava assim, mulher, por que nós estamos fazendo na escola dominical? Moço, era pra gente saber tudo, que nós estamos aqui desde os 3 anos de idade. Como é que a gente vinha aqui e a gente, oh meu Deus, eu estou errando tanto, eu estou aprendendo tanto com essa escola dominical. Não parece incoerente? Porque na minha profissão eu fiz uma faculdade e não voltei mais lá. Já consigo exercer e no meu ambiente de trabalho eu procuro não errar, porque eu tenho uma profissão, mas no meu ambiente espiritual, com o meu Deus, eu me abasteço na igreja domingo
amadurecimento com Deus. E aí, eu queria ler um versículo, não precisa não abrir, tá? Em Números de novo, foi Êxodo, não? Agora nós vamos ler em Números 14. Novamente, o povo reclamando. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando eu vou aguentar este povo mau? Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, será que Deus já olhou para mim assim? Eu estou ouvindo a reclamação da Keila. Até quando ela vai reclamar? Não dói? Quem aqui é pai e mãe? Não é difícil, gente? Eu falava para a minha filha mais velha, não argumente. Quando eu falar, não quero argumentação. E eu falava, menina, tu tem que fazer direito, que se você for advogada, nós vamos ficar tudo rico. Porque eu nunca vi uma pessoa argumentar desse jeito. Assim é com Deus. A gente tem sempre uma resposta na ponta da língua para não fazer, para não ir, para não perdoar, para não achar que o irmão não merece. Por que o irmão merece e eu não mereço? Não é verdade? Isso é falta de amadurecimento. E a cada momento que nós nos perdemos nessa falta de amadurecimento espiritual, vamos dar mais uma volta no nosso deserto. E quem sabe a nossa volta neste momento, o nosso Pai nos fale assim: 5 anos para você amadurecer, mais um processo de amadurecimento. E já viu quando o pai fala assim pra gente: eu estou te corrigindo, é porque eu te amo? Qual pai? Meu pai falava isso pra mim, ódio. Eu falei isso com os meus filhos. Não é assim? Você está cumprindo esse castigo para você ser um adulto melhor. Você vai ficar sem o celular. Eu pegava o celular das meninas, o Hamilton também pegava. A Karina, fazendo faculdade, ela ainda ficava sem celular de vez em quando. Ela entrou, acho que na faculdade com 16 anos, e o celular dela ficava na gaveta. E a regra era a seguinte: se reclamar do celular, o prazo está na minha cabeça. Eu não falava para ela quantos dias. A multa era eu que estipulava. E aí eu falava, se pedir, eu dobro a multa. Então não podia nem pedir, que não era para ficar, né? E eu guardava o celular. Então assim, e eu falava, isso é porque você cometeu essa infração, então você vai ficar esses 2 dias sem celular, para você refletir sobre essa situação. Então normalmente o pai e a mãe, assim o nosso Deus, como ele não mudou, ele colocou o povo dele, o povo que ele amava, 40 anos treinando. Mais 5 anos. Lá em Êxodo 15, 24 também fala assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizemos, o que havemos de beber? Foi aquela história que Moisés até bateu na rocha, porque o povo estava perturbando ele. Depois teve a situação que eles se queixaram com Moisés, né? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. E foi várias e várias, né, momentos de reclamação. E a gente entende que Deus montou todo um plano, toda a estrutura do cristianismo, toda a estrutura de como nós estamos, até onde a gente chegou, foi um plano de Deus. Até hoje a gente tem certeza de viver um plano de Deus. Eu converso muito com jovens e eles às vezes me falam assim: pastora, mas eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu falei: você com certeza está vivendo o plano de Deus. E essa foi uma pergunta que me assustou muito na minha juventude. Será que eu estou no plano de Deus? Esse é o plano de Deus? O plano de Deus está se cumprindo, mas o plano de Deus sempre se cumpre. Então, como um pai, ele fez a parte dele, ele cumpriu a parte dele no acordo, ele libertou o povo lá, ele abriu o Mar Vermelho e o povo continuou murmurando. Ele caminhou com o povo, e aí naquele momento que Deus falou assim: olha, eu não aguento mais esse povo murmurando. Tem um versículo que fala da seguinte maneira: ele fala assim, a cada dia de murmuração vai ser mais 1 ano que eles vão caminhar, e por isso que eles caminharam 40 anos. Eu falo, meu Deus, se o Senhor falar isso comigo, eu estou enrolada. E aí,
a gente trazendo para nós como um momento assim, como um ponto para a gente refletir, como uma maneira de seguir o plano, eu vou lá para Jeremias 1:5. Gosto muito desse versículo. Carrego ele comigo o tempo todo, porque é uma certeza, uma garantia que Deus me deu. A gente até fez um quebra-gelo no EBF, nós fizemos um talão de cheque para os gaditas, e nesse talão de cheque era Banco das Garantias de Deus, né? Os gaditas não estão aqui, estão lá para baixo. E nesse banco, nós colocamos todo ele baseado nas promessas para Jeremias, porque as garantias de Deus para Jeremias foram muitas, e ele era um jovem. E aí lá em Jeremias 1:5, é aquele versículo que nós adultos todos conhecemos. Antes de te formar, eu te escolhi, eu te separei para ser profeta a todas as nações. E aí são 3 pontos: eu te escolhi e eu te separei para ser profeta. Eu te designei para ser profeta. E aí eu fico pensando, são 2 pontos: eu te escolhi e eu te separei. Então significa que eu, você, meu irmão, nós aqui da Igreja de Cristo, somos escolhidos por Deus, certo? Somos escolhidos? A gente consegue entender isso? Temos a proteção de Deus. Gostava de ler para os meus filhos quando eram pequenos, lá em Hebreus, acho que Hebreus 3, que são os anjos são seres designados para proteger os homens. Então, somos escolhidos, somos protegidos por Deus, estamos dentro do propósito dele, estamos caminhando, estamos amadurecendo, mas aí vem um grande para. Para quê? Por que tanta proteção, tanto cuidado, tanto esmero de Deus? 40 anos treinando um povo, 40 anos. A gente viu que Deus falou, nossa, que povo difícil. Deus falou para Moisés e para Arão, esse povo está dando muito trabalho. Mas a gente como pais, meu Deus, esse menino está dando tanto trabalho, e no mesmo minuto a gente já está lá de novo. A gente está lá ensinando, a gente está lá mostrando, a gente está caminhando com aquela criança, porque nós somos pais. Então é dessa mesma maneira, gaste o tempo que for, a gente não consegue desistir. Às vezes em momento de oração eu vejo uma mãe orando, eu falo, meu Deus do céu, como é que essa mãe ora tanto por esse filho tão trabalhoso? Eu acho que todos já viram isso. E aí de repente vem um milagre, aquele filho trabalhoso se volta para o Senhor, se volta para a família, se volta para os filhos, começa a honrar pai e mãe. Por quê? Porque uma mãe e um pai gastou tempo, foram anos e anos de dedicação, de intercessão, de pedidos a Deus, e Deus ouviu. E aí vem o para de Deus, que é o para cumprir o nosso propósito. Ele nos escolheu, ele nos separou, e aí ele nos designou a ser profeta dele. E aí vem o faça a sua parte. São coisas que a gente não tem como fugir como cristãos amadurecidos. Não tem como a gente falar, não, neste momento eu vou ficar aqui só como um bebê, recebendo de Deus, eu preciso, eu quero. Não funciona dessa forma. O nosso Deus nos escolheu, nos separou com um propósito. Somos escolhidos e temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade, nós somos designados para ser profetas do Senhor. E aí, sendo profetas do Senhor, não tem como exercer essa função sem se colocar na presença de Deus, sem estar presente, né? Sem se colocar à disposição do serviço de Deus. Assim como ele falou com Moisés, você vai. Moisés falou, eu não vou. E aí Deus falou, você vai. Ah, mas eu não consigo falar. Moisés falou para Deus, eu não consigo me expressar. Alguns até acreditam que ele era gago. E aí ele falou, não, mas eu coloco Arão para ir junto com você. Você vai com o seu colega ali para te ajudar. Ah, então eu vou. Chegou lá, foi difícil, foi uma guerra espiritual, foi uma guerra física, foi uma guerra para libertar
libertar. Foram as 10 pragas do Egito, foi uma revolução na história, né? E aí aconteceu a libertação e o povo foi, né, caminhando naquela dificuldade. Teve a abertura do Mar Vermelho e aí foram 40 anos e aí Deus falou assim: ninguém vai entrar, só vai entrar quem não murmurou. E gente, nem Moisés entrou na terra prometida. E aí a gente fica pensando, será que foi porque ele bateu na rocha e perdeu a paciência? Mas naquele contexto não tinha como todo mundo não perder a paciência, né? Eles estavam passando uma situação bem adversa, andando no deserto, comendo maná, tinha uma coluna de fogo, eram maravilhas de Deus, mas não era o que eles queriam. Às vezes nós estamos vivendo as maravilhas de Deus, mas não é o que a gente queria. Você vê milagre no seu dia a dia, mas não é o que você queria. E aí o que acontece? Deus vai te amadurecer, vai passar por um processo de amadurecimento, porque eu te escolhi, eu te separei, eu te designei para ser profeta. E aquele povo de Deus não estava preparado. Deus havia escolhido o povo dele desde os patriarcas. Desde os patriarcas o povo era escolhido. Mas naquele momento, mesmo tendo acontecido aquele tanto de milagre, eles não estavam preparados. E a gente sabe que chega no momento que Deus fala assim: gente, chega de dar volta no deserto. Vamos entrar na terra prometida. E aí a gente vê um outro povo entrando na terra prometida. Outro povo, Keila? Outro povo. Eu vou ler um versículo aqui com vocês e vocês vão ver que era outro povo. Primeiro eu quero ler um versículo que eu também amo. 1 Pedro 2,9. De novo, gente. Lá foi Deus falando com Jeremias. Aqui é Pedro falando pra gente. 1 Pedro 2,9. Pode abrir e passar a canetinha aí colorida, porque esse versículo é maravilhoso. Você tem que estar com ele sempre pronto na sua mente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aí vem o para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te deu geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. E aí vem um para. Eu não posso ler a Bíblia e pegar só um pedaço. Eu sou a geração eleita. Gente, a geração eleita é uma geração apta. Quando uma pessoa é eleita a algo, você sabe, eu fui eleita conselheira tutelar, então eu estou apta a ser conselheira tutelar. Quando você é eleito a algo, você está apto a desenvolver aquele cargo. Então, você é a geração eleita, o sacerdócio real de Deus. Nós somos nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas de Deus. Não tem como ficar só numa parte do versículo. Não tem como pegar só as garantias de Deus para as nossas bênçãos físicas, espirituais, materiais. Não tem como. A gente tem como cristão que exercer o nosso sacerdócio na comunidade, no nosso lar, dentro da igreja. Temos que nos ofertar. Precisamos fazer, né? Anunciar as grandezas dele. E aí, o ponto que eu queria chegar é que o povo, quando ele passou lá do Jordão, já era um povo diferente. O povo que estava com Moisés era um povo murmurador, que não calava, um povo que o tempo todo estava atormentando a Deus, colocando as suas necessidades momentâneas antes do reino, porque tudo que envolve o mundo espiritual é pelo reino, não é por mim, não é por você. Estamos aqui como
mais difícil de executar, né? Porque a gente é ser humano. E aí o povo que atravessou já era um povo obediente. Eu quero que os irmãos leiam em Josué 6:10. Agora pode abrir a Bíblia, para a gente acompanhar a diferença do povo. Eu e o Hamilton, nós somos crentes de nascimento. Eu já nasci no lar cristão, o Hamilton também. E durante esses 50 anos, né, dentro da igreja, a gente passou por várias classes dominicais, de célula, o pastor fala assim, vocês vão pegar aquela turma, e a gente vai pegar aquela turma. E no início é muito básico, o leite, a gente ensina devagarzinho, e aí é maravilhoso quando no decorrer do ano você vê aqueles irmãos falando, pastora, mas Paulo disse. A gente chega, né, como professor, a gente está citando Paulo, né? Não é maravilhoso? É porque já está tendo amadurecimento na palavra. Então vamos ver aqui o povo que Josué estava guiando. Josué 6:10, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, nem levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Esse contexto aqui foi quando o povo já estava tomando a terra prometida. A terra prometida, Deus prometeu, mas não foi fácil, eles tiveram que guerrear. E aqui quando eles chegaram perto de Jericó, Jericó tinha um muro, a gente entende que era um muro bem largo, e como é que você entra numa terra, né, que tem um muro? E o Senhor falou, vocês não vão guerrear, vocês vão marchar ao redor desse muro. Gente, aquele povo que perturbava Moisés, teria condição de ser obediente e marchar calado ao redor de um muro? Não. Mas esse povo aqui passou 40 anos amadurecendo. Aqui nós já estamos num contexto de 40 anos depois. O mesmo povo, é claro que morreu quase todo mundo, mas era a geração daquele povo. Eles já estavam prontos, amadurecidos, já haviam nascido num contexto de obediência a Deus. E eles marcharam por 6 dias em silêncio. Imagina o desespero dentro desse muro, porque quando os espias foram lá ver o que acontecia dentro de Jericó, Raabe, a prostituta, que muitos sabem a história, ela escondeu os homens de Deus com a seguinte promessa: eu vou esconder vocês, mas vocês vão salvar a minha vida e da minha família. Ok. E por que ela falou isso? Ela falou, eu já ouvi a história de vocês. A história do que vocês fizeram no Egito já chegou aqui e nós estamos com muito medo. Então, a história do povo já havia chegado lá, né? Naquela distância, mas aquele povo era um povo diferente, já era um povo amadurecido e eles marcharam calados. Eles eram escolhidos, eles eram separados e naquele ponto eles estavam cumprindo o propósito de serem designados como profetas. O já estava sendo cumprido na vida deles. Eles já estavam exercendo o sacerdócio, eles já estavam agindo como nação santa. E a gente sabe que o final da história foi de bênção para o povo de Deus. No 7º dia, eles marcharam 6 vezes, e aí na 7ª vez, Josué, como um líder, como sacerdote daquele povo, ele falou, gritem, e aí o povo gritou, gente, isso é surreal, e o muro caiu, e foi assim que se deu a vitória deles. Mas aquele povo que saiu do Egito não era capaz de exercer uma façanha dessa, porque eles não iriam obedecer, eles não tinham condição de obedecer, porque eles estavam amadurecendo. Lá em Josué 6,15 diz assim, no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E aí o versículo 16 fala que Josué autorizou que tocassem todos os instrumentos e todo o povo gritasse.
Mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, que está preparado para fazer a sua parte, e a sua parte é anunciar as grandezas do nosso Deus. Não tem como a gente viver no contexto de Águas Lindas de Goiás e sermos agentes secretos do Senhor. Não tem como a gente trabalhar todos os dias e não anunciar as grandezas do Senhor, não informar para as pessoas que nós temos um superpoder que o Senhor Deus nos dá, o poder de orar pelas pessoas, de expulsar demônios em nome do Senhor, de invocar a cura do nosso Deus pelaquela família, de levar pessoas a serem transformadas, famílias transformadas por Deus. Nós temos esse superpoder. Nós somos a geração eleita, chamada por Deus. Aquele povo viajou 200 quilômetros em 40 anos. Então, novamente, eu quero lhe perguntar: quanto tempo você está caminhando nesse deserto? Quantas voltas você já deu nesse deserto? Quantas voltas eu dei no meu deserto de controlar o meu temperamento? Quantas voltas eu já dei no deserto de me tornar realmente uma intercessora pelos amigos, pelos irmãos da igreja? Quantas voltas eu dei no deserto de prometer e de quebrar, de não cumprir o que eu entendo que foi o que o Senhor pediu para mim? Quantas voltas nós estamos dando? Como eu falei, às vezes dá vergonha da gente vir e falar: meu Deus, estou aqui de novo, preciso tanto. Porque temos um manual, aquele povo lá não tinha um manual, era muito difícil para eles aprender. A nossa forma de aprender hoje, ela é maravilhosa. A nossa forma de aprender é sentar num sofá confortável e abrir a palavra do Senhor, na posição que a gente quiser. A nossa forma de aprender hoje é muito fácil, e aprendemos estudando a palavra de Deus, aprendemos conversando com o nosso Senhor. Não tem como eu ter uma intimidade com qualquer um aqui se eu nunca lhe cumprimentei. Então, cumprimentar o Senhor, fazer uma breve oração, se colocar na presença de Deus é o início para uma intimidade com o Senhor, é estar à disposição do Senhor, né? Eu realmente tenho muito orgulho de vocês, porque são pessoas focadas. Eu vejo essa igreja como um corpo, né, que anda em sincronia. Vocês sabem que eu estou chegando agora, então fico observando tudo. E eu às vezes olho: nossa, como estão trabalhando bonito. A gente vê, né, a organização das mulheres, ó, de excelência. Por exemplo, sou pastora há muitos anos. Eu não vejo um grupo de homens tão unido como eu vejo nessa igreja. Estou falando bobeira, Milton? É a coisa mais difícil uma igreja conseguir reunir os homens, e os homens daqui estão de parabéns. Eles são lindos lá embaixo, às vezes tem mais homem do que as mulheres aqui em cima. Glória a Deus, isso aí é um ponto assim. Então, assim, realmente a gente vê que o corpo unido, focado em levar pessoas, né, focado em ajudar pessoas a serem transformadas, a gente sabe que estamos caminhando no caminho certo. Mas aí vem um ponto: Pastor Rodrigo, ele está nos guiando, e aí cada um tem que fazer a sua parte. Eu costumo dizer que não existe crente de banco. Isso não existe, porque esses 2 versículos que eu li aqui, o para é para todo mundo. Ah, pastora, mas eu sou muito tímido. Mas o tímido também consegue fazer algo para o reino. Seja o que você se dispor a fazer. Não precisa, né? Ah, eu não gosto do altar. Não gosta do altar, mas tem ali, ó, papel. Tem gente que tem o chamado do papel, né? Da organização, né? Do patrimônio. Tem gente que gosta de consertar a casa do Senhor, outras casas. É trabalho do mesmo jeito. Então não existe no nosso corpo, não tem como a gente não se envolver, porque faz parte do plano do Senhor. E no 7º dia se levantaram ao romper da manhã e marcharam juntos em obediência.
é lindo, é maravilhoso. Um povo transformado. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Meu amigo, minha amiga, eu queria que você realmente falasse, Senhor, falasse com o Senhor quantas voltas você tem dado em cada ponto que você está enrolando, procrastinando, pontos simples, pontos básicos da maturidade cristã. A leitura da Bíblia, o joelho no chão, a intercessão, a oração de consagração, a confissão de pecados, pontos simples, que você está dando voltas e voltas no deserto. E eu queria também nesse momento falar com você que está vindo aqui na igreja, que não é cristão, mas que entendeu que a gente precisa ter uma posição perante Deus. Você que entendeu que Deus tem o poder de transformar a sua casa, a sua vida, que Deus pode te ajudar neste momento a atravessar esse deserto. E é simples. É só você falar, Senhor, minha vida é tua. Nesse momento, se você quer ter um compromisso com o Senhor Deus, você pode falar, minha vida é tua. E levantar a sua mão para a gente ver, te conhecer. Não é nada difícil. A Bíblia fala que a gente precisa fazer um sinal dizendo que aceita o Senhor. E se você nesse momento não conhece o Senhor e quiser fazer isso hoje, ou quiser voltar para o Senhor, sinta-se à vontade. Eu vou orar com você. Senhor Deus, colocamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Pai querido, neste momento, Senhor, dependemos totalmente de Ti. Dependemos totalmente de Ti. Senhor Deus, não queremos, ó Pai, como igreja, como povo, ficar dando voltas. Pai querido, queremos chegar no ponto, no nosso propósito. Queremos chegar naquele local que o Senhor designou. Entendemos que somos profetas, soldados, o povo seu. Entendemos, Pai, que temos uma missão a realizar nessa cidade. Entendemos que temos uma missão a realizar no nosso ambiente de trabalho. Entendemos que temos uma missão a realizar em nossas famílias. Senhor Deus, usa-nos. Eis-nos aqui como família, nos colocamos perante Ti, ajuda-nos a alcançar o propósito que o Senhor escolheu para essa igreja, ajuda-nos, ó Deus, a termos a maturidade, Senhor, de entender o que o Senhor quer de nós e cumprir este propósito. Pai querido, eu peço pela vida de cada irmão neste momento. Senhor Deus, eu quero pedir também por cada família, Senhor, que está adoentada neste momento, tanto aqui da Igreja de Cristo, Senhor, como da nossa cidade. Senhor Jesus, que essa virose passe, Senhor, por nós, sem nenhum dano, Senhor. Pai, colocamos, Senhor, a vida de cada um das nossos, Senhor Jesus, irmãos, em Tua presença neste momento. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.